Se você tá passando tanto calor quanto eu, já deve ter procurado um monte de ar-condicionado portátil e chegou aqui no DeLonghi PAC AN130RF, um modelo com um design que me impressionou bastante e que tá com umas funcionalidades bem legais e que a gente vai analisar hoje. Ele é um dos lançamentos mais recentes da marca e, consequentemente, uma evolução do AN120, modelo que ficou bastante conhecido. As diferenças entre eles são relevantes, mas já falamos delas. Então vamos começar a falar sobre a instalação dele. A chegada do equipamento foi um pouquinho complicada para mim. Subir 3 andares com equipamento de 30 kg cobrou um pouquinho da minha juventude, mas problema meu que moro em prédio sem elevador e mandei a encomenda para minha avó primeiro. Aliás, um ponto de alerta aqui, todos os equipamentos de ar-condicionado portátil não podem ser inclinados mais do que 30 graus para não vazar o líquido refrigerador. Se você já inclinou ele antes de ver aqui o vídeo, senta, passa mais um tempinho de calor e espera o líquido se assentar para poder ligar ele de novo. Enfim, ter que carregar ele em pé assim dificultou um pouquinho mais ainda a subida. Mas tudo bem, porque após desembalado, a única confusão que eu fiz foi no encaixe do cano de exaustão na régua ajustável, que fica ali na janela. Então, por isso mesmo eu tô mostrando como se faz para vocês não terem dúvida. O cano do equipamento conta com 1,50 m mais ou menos, se bem esticado, então dá para ter uma pequena mobilidade dependendo da altura da sua janela. Outro ponto que funcionou bem aqui pro meu quarto e pra minha janela foi a régua ajustável. Ela conta com 4 peças que somadas dão até 2 metros de extensão e que proporcionam diversas opções de regulagem. Se a sua janela não é com folha de vidro, mas é como essa minha do banheiro ou aquelas de madeira, tem um adaptador que infelizmente deixa mais ar passar, mas já é alguma ajuda. Bem, agora que eu já falei como foi a instalação dele, vamos para as funcionalidades. Um dos diferenciais do AN130RF, quando comparado com seu antecessor e com seus concorrentes, é o painel touch, que funciona muito bem no escuro, já que todos os botões ficam acesos. Nele é possível chegar a uma temperatura entre 18 e 32 graus. Esse valor representa a temperatura que você quer chegar, mas não quer dizer que o ar-condicionado vai chegar até lá. Quer dizer que ele só vai desligar quando chegar até essa temperatura. Se você quer chegar a 18 graus, por exemplo, e estiver tão quente que ele nunca chegue nisso, o compressor vai ficar sempre ligado. É possível selecionar também 3 modos de utilização: a desumidificação, ventilação e refrigeração, função principal de um ar-condicionado. O equipamento conta também com a funcionalidade Real Feel, que analisa como que está o ambiente e regula tanto a temperatura como a umidade para deixar mais confortável. Basicamente, como vocês estão vendo aqui no gráfico, ele tira mais umidade do ar sem baixar tanto a temperatura. Apesar dos dois jeitos, com o ar-condicionado normal e com o Real Feel, eu fiquei bem geladinho aqui no meu quarto. Outra função que aparece nos controles é o modo Silent, que tira a potência do compressor para ele ficar mais silencioso. No fim, você tem que abrir mão mesmo da potência para diminuir o volume dele. Para finalizar os controles, o equipamento conta com um timer de no mínimo 1 hora e um máximo de 24 horas, o que, associado ao sistema de alta evaporação, permite que o equipamento fique ligado durante a noite sem problemas. E todas essas funções podem ser feitas através do controle remoto, que funciona até 5 metros do equipamento. Nele tem um espacinho lá para você guardar o controle remoto, que é uma das diferenças do modelo anterior. Mas de nada valem todas essas funções se o equipamento não funcionar certinho, né? Então deixa eu falar um pouco das especificações dele. O DeLonghi AN130RF conta com uma potência de 13.000 BTUs e uma vazão de ar de 300 metros cúbicos por hora. Se você não sabe o que isso quer dizer, no nosso vídeo de ar-condicionados a gente explica melhor como calcular qual é a sua necessidade. Se você ainda não viu, dá pra ver ele aqui do lado, tá aparecendo por aqui, ou na descrição. Mas basicamente, pensando no local onde tem 1 ou 2 pessoas utilizando o espaço, um computador e sol batendo no local, esse equipamento seria recomendado para um espaço de até 20 metros quadrados, pensando na região sul e sudeste do Brasil. Para a região litorânea ou acima desses estados, considera um pouquinho menos, ali pelos 16, 17 metros quadrados. Para saber como ele se comporta, eu comecei a testá-lo em cada cômodo da minha casa. No meu escritório, que possui 8 metros quadrados e meio, por exemplo, o equipamento conseguiu reduzir 4 graus a cada 1 hora, indo de 22 a 18 graus em um período mais frio. Em uma temperatura um pouquinho mais quente, ele fez o mesmo processo, foi de 27 para 23 graus em 1 hora. Quando eu liguei o Real Feel, a temperatura desceu um pouquinho menos, ela foi de 27 para 24 graus no mesmo período, mas a sensação foi até melhor do que a anterior, porque o clima estava bem úmido naquele dia. No meu outro quarto, que possui 12 metros quadrados e recebe bastante sol, o equipamento conseguiu reduzir 6 graus de temperatura em um período de pouco mais de 2 horas, e manteve assim. Enfim, o equipamento gelou bem pra mim, até porque meus espaços são pequenos aqui em casa. Apesar dele ser portátil, que é um belo benefício, é importante lembrar que esse equipamento é um
pouquinho mais fraco do que os de parede. Não só esse, aliás, todos os equipamentos portáteis têm um rendimento menor. Vale lembrar também que tudo tem o seu custo, e o custo aqui é de 1.300 watts por hora de energia. Ou seja, eu já tô pagando minha conta de energia, ó, tô pagando errado aqui. Tá, mas novamente não importa se o equipamento é uma geladeira ambulante, se o barulho dele é grande pra caramba. Então a gente foi tentar medir qual que era esse ruído através do celular, ficando a um braço de distância do equipamento e saindo fora do seu raio de ventilação. No modo silencioso, conseguimos pouco menos de 50 decibéis de ruído, enquanto no modo mais potente o equipamento ficou com 52 decibéis em média. A empresa informa que o nível de ruído do equipamento é entre 51 e 54 decibéis, o que confirma então os números apresentados. O Splendid Peel, por exemplo, chega a ser 2 decibéis mais silencioso do que esse equipamento, enquanto o Spring Carrier Nova é mais barulhento sim. A gente não conseguiu ter uma medida exata, mas é assim, tem muita reclamação na internet. Para fechar, vamos começar a comparar esse DeLonghi com os outros modelos de ar-condicionado portátil que tem no mercado. O Splendid Peel geralmente é um pouquinho mais barato do que o DeLonghi, o seu rendimento é ligeiramente melhor do que ele, mas ficam faltando algumas funções. Seu timer é de 12 horas, ele não tem suporte para controle, os botões não aparecem no escuro e a sua régua ainda é menor do que a que vem já com o DeLonghi. Além disso, o design dele não é tão bonitinho assim não. O Spring Carrier Nova é outro modelo bastante vendido e que é mais barato do que os últimos dois modelos que a gente falou. Ele tem um design bem atraente, tem controles que funcionam no escuro e a função Siga-me, que aponta o ar-condicionado ou o ventilador para onde está o controle. O problema dele é que ele é mais barulhento e não tem um rendimento tão bom quanto os outros modelos, que deixa ele bem mais para trás na hora de ser recomendado. Tá, sabendo de tudo isso, tá na hora de eu dar minha opinião. O Pinguino AN130RF evoluiu com base no AN120 e focou ali nos detalhes, ponto que agora diferencia ele dos seus concorrentes. Ao reduzir o ruído nessa versão, ele não chega a ser o mais silencioso, mas está brigando ali com os melhores. Além disso, a função Real Feel promete manter o rendimento e a sensação de conforto, mesmo com menor vazão de ar se comparado com seus concorrentes. Para mim, ele é o equipamento mais bonito entre os três que a gente viu aqui e é a opção para aqueles que se importam com o design, com as pequenas funções que foram adicionadas para ele, que eliminam muita dor de cabeça, e é claro, para aqueles que querem um equipamento mais equilibrado. O único problema é que ele é um pouquinho mais caro do que os outros modelos. Apesar do DeLonghi ser bastante silencioso, se você quer algo mais silencioso ainda, a opção é pegar o Splendid Peel de 12.000 BTUs. Além disso, ele é um pouquinho mais barato também. O Spring Carrier Nova é outro modelo bastante procurado e apesar de ser bem mais barato do que os outros, para quem procura conforto não é a opção, por causa do barulho dele. Independente de qual for a sua escolha, tem links para várias lojas de cada um dos modelos ali na descrição. Comprando por qualquer uma delas, você ajuda a gente a trazer mais e mais vídeo para você. Se você ainda tá na dúvida de qual é o melhor ar-condicionado portátil para você, dá também uma olhada no nosso vídeo comparativo, tem vários modelos lá também. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com quem tá com a mesma dúvida e é claro, se inscreve aqui no canal, que tem vídeo novo toda terça e quinta. Então é isso, até a próxima, gente.